Muito bem, dia de uma dica de redação. Hoje não temos questão comentada. Hoje temos uma dica de redação baseado nesse fragmento aí. O descarte inadequado de resíduos aumenta a proliferação de animais indesejados, da dengue e das enchentes, esse último responsável por uma série de outros problemas. Buscando combater todo o exposto, é esperado uma ação direta do poder público, mas esse não é o foco desse texto. Peguei então, vocês viram que eu coloquei um fragmento com reticências no início, reticências no fim. Isso significa o quê? É um recorte de um fragmento de texto que algum aluno me mandou. Apliquei essa redação, eles fizeram a redação e eu peguei para ilustrar para vocês isso aí. Então pause a sua tela, procure algum desvio, algum errinho, algo que seja questionável e anote aí na sua folha para você ver se você pensou como eu. Vai lá. Muito bem. É para fazer, viu, gente? Não é só para ficar esperando tudo de mão beijada, porque você, procurando e reconhecendo o erro do outro, você certamente não deve cometer esse desvio. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para essas três preposições, que estão corretas. A proliferação de animais indesejados, da dengue e das enchentes. Muita gente não repete a preposição porque pensa que a repetição é um erro. Você que tem acompanhado aqui os meus comentários já me ouviu dizer isso aqui. Mas toda vez que eu pego um texto e tem algo a valorizar, eu tenho que valorizar sim. Então, quando você tem uma coisa que se define como paralelismo sintático, é quando eu construo uma frase que tem um desmembramento de 2, 3, N elementos. Então, aquilo que eu faço para o primeiro elemento, eu devo fazer para os demais. Então, quando se fala, por exemplo, que aumenta a proliferação de... São três coisas. A proliferação de animais, a proliferação da dengue e a proliferação das enchentes. Então, o que muitas vezes as pessoas pensam é que bastaria dizer assim, então esse descarte inadequado de resíduos aumenta a proliferação de animais, vírgula, dengue e enchentes. Se existe a proliferação de. Portanto, a proliferação da e, portanto, a proliferação das. Até se eu quiser ser bastante preciosista, eu tiraria esse de e no lugar desse de colocaria dos. Porque aqui tem o de mais a. Aqui tem o de mais as. Então, paralelamente, seria melhor o de mais os. Então, a proliferação dos animais indesejados, da dengue ou das enchentes. Ou então, a proliferação de animais, de dengue e de enchentes. Então, o que eu uso para um item, eu devo usar paralelamente para outros itens. Na tela. A segunda coisa que eu estou destacando, e se eu marquei aí com vermelho, é porque eu estou questionando. Não tem que usar a expressão esse último. Eu entendi que o descarte, ele aumenta a proliferação de animais, de dengue, de enchentes, e que as enchentes é que são responsáveis por uma série de outros problemas. Vem cá. O uso do pronome demonstrativo esse, ou essa, ou isso, da mesma forma que o nesse, o nessa e o nisso, da mesma forma que o desse, o dessa e o disso, da mesma forma de que o por esse, por essa e por isso, enfim. Quando eu uso pronome demonstrativo com S,
eles são elementos coesivos que retomam. Para eu não repetir a palavra, ou para eu não repetir a ideia, eu muitas vezes retomo essa palavra ou essa ideia com um pronome. Certo? Então, se eu retomo com um pronome, esse, ou essa, ou isso, eu já estou retomando uma última coisa. Então, quando eu falo, por exemplo, né, ocorreu um deslizamento de barreira. Esse acidente foi uma catástrofe. Eu acho até que, se eu fosse você, eu evitaria ficar colocando pronome demonstrativo. Porque se você não sabe se é com S ou se é com T, você vai correr o risco para quê? Bastaria você dizer, por exemplo, que ocorreu um deslizamento de barreira que foi uma catástrofe. Mas esse acidente, quem é o acidente? O deslizamento da barreira. Então, se eu estou retomando o anterior, é esse. Só que aqui existe um só, mas no texto não. O texto fala de animais indesejados, dengue e enchentes. Se eu vou me referir ao último, tem um outro procedimento. Então, eu devo dizer assim: procurei pelo juiz e pelo professor. Este encontrei na faculdade. Ok? Eu aqui tenho duas coisas. Eu procurei pelo juiz e pelo professor. Olha o paralelismo aqui. Procurar por um, procurar por outro. E, aliás, se você quiser ser estritamente culto, não tinha que ter essa preposição. Você procura alguém. Eu procurei o juiz e procurei o professor. Mas é usual, algumas vezes, as pessoas colocar: eu estou procurando por algo que ainda não achei. Tá. Independentemente disso, tem o último. E provavelmente quem está na faculdade é o professor. O juiz deve estar lá no fórum. Então, este retomou o último. Então, sempre que eu retomar numa citação o último, eu vou usar o este, ou o esta, ou o isto. Então, vamos colocar lá? O descarte inadequado de resíduos aumenta a proliferação de animais indesejados, da dengue, das enchentes. Estas responsáveis por uma série de outros problemas. Vai ser estas, porque eu estou me referindo ao último. O último é enchentes. Enchentes é feminino e plural. Estas. Aí ele continua. Buscando combater todo o exposto, e eu destaquei isso aqui, ó. Buscando combater todo o exposto. Muito comum, principalmente você que é da área jurídica, colocar um texto concluindo assim: diante do exposto, de acordo com os elementos supracitados, conforme o apresentado acima. Tá bom, você pode continuar fazendo isso na sua petição, no seu texto profissional. Numa redação, não. Então aqui, ó, não utilizar o que os manuais chamam de retomada metalinguística. O nome é chique, mas o procedimento é incorreto. O que é retomada metalinguística? É você colocar alguma coisa e colocar assim: diante do que foi mencionado. Mencionado onde? No texto.
Então, no último parágrafo do texto, você faz referência ao próprio texto? Não. Por exemplo, em relação aos problemas, aí o cara capricha, supracitados, quer dizer, citados acima, não pode colocar o que já foi citado. Conforme o que foi dito. Dito onde? No texto. Não pode. Então é assim, diante disso, em função disso, avaliando esses aspectos, nada de no parágrafo anterior, na introdução desse texto, conforme se afirmou ao longo desta sentença, não pode fazer retomada metalinguística. Vamos lá. Então, buscando combater todo o exposto, eu destaquei o esperado. Não é esperado. Uma ação direta é esperada. E, finalmente, tem assim, buscando combater todo o exposto, é esperada uma ação direta do poder público. Mas esse não é o foco desse texto. Olha a outra referência metalinguística. Eu não tenho que falar assim, eu estou escrevendo um texto, mas o foco desse texto não é esse. Não faça referência no seu texto ao seu próprio texto. Então, olha lá, buscando combater os problemas analisados, também não pode. Então, buscando combater todos esses problemas, buscando combater todos esses desvios, buscando combater todas as problemáticas, é esperada uma ação direta do poder público. Agora, se isso não é o foco desse texto, para que você colocou isso? Então, é esperada uma ação direta do poder público, vírgula, dá uma sugestão que deveria interferir junto à comunidade, que deveria providenciar o necessário para que as pessoas tivessem mais segurança. Sempre que você apresentar um problema na sua redação, aponte um caminho, que é o que o Enem, por exemplo, chama de proposta de intervenção. Se há um problema, eu tenho que intervir nesse problema para resolvê-lo. Agora, redação é difícil? É difícil. Não adianta você falar, não, redação não é um bicho de 7 cabeças, mas pelo menos de 5 é. Então, se você quiser ter uma teoria e ter o direito de mandar para mim 3 redações para que eu corrija, acesse nosso site www.ivalonline.com.br e procure ali o curso de redação. Você tem a teoria, você tem 5 propostas e dessas 5 propostas você pode escolher 3 e mandar para que eu corrija. Então vai lá, www.ivalonline.com.br.